antes de eu falar do despertar, eu vou falar como eu lidei antes de perdoar. A falta de perdão, a gente adoece. Quando a gente guarda rancor, um ressentimento por uma mágoa, por uma ferida, a gente fica doente. E a gente só consegue curar isso através da palavra de Deus. Sozinho, não dá. E em Colossenses, no capítulo 3, 13, acho que é 3, 13b, ele fala que assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E isso é uma ordem, independente do que foi causado a você. E eu achava que o meu esforço diário, com o meu sofrimento, com os meus sacrifícios, com a minha religiosidade, eu achava que isso comprava Deus. Eu achava que isso era suficiente para eu tentar perdoar alguém. E eu comecei a entender que não, que para Deus a gente precisa ter o coração puro. Assim como Davi. Davi amava a Deus e colocava Deus acima de todas as coisas. E era isso que Deus queria de mim. E foi difícil entender. Era assim que eu lidava antes do meu despertar. E muitas vezes eu colocava a minha família, o meu marido, os meus filhos em primeiro lugar. E às vezes a gente faz isso sem perceber. É um amor tão grande que às vezes a gente esquece de Deus e coloca eles em primeiro lugar. E isso que Deus começou a me mostrar. Não é assim. Não é isso que Deus queria de mim. E eu não reconhecia. É muito difícil a gente reconhecer que a gente coloca a nossa família em primeiro lugar. E eu não reconhecia a maneira como Deus me perdoou e me perdoa todos os dias. É de uma maneira tão profunda e a gente se esquece disso. E se Ele faz isso com a gente, quem somos nós para não perdoar o próximo? Para obedecer esse mandamento que Ele deixa? E como que Jesus me despertou para perdoar? Porque eu orava com meu pai, com a minha mãe. Acredito que todos oravam também. Mas era algo muito pessoal. Foi quando Deus falou, olha, enquanto você não entregar e descansar e confiar, você não vai conseguir. E eu nunca chamei de fim, ou nunca falei, acabou, eu não vou conseguir. Eu sempre falei, eu vou tentar recomeçar, eu vou tentar reconstruir e restaurar a minha vida. Porque eu comecei a entender que Jesus, Ele queria uma restauração minha com Ele.
que com certeza, através dessa minha restauração, a minha vida com Cristo, Ele ia restaurar a minha família. Ele ia restaurar o meu casamento. Através de mim. Porque o casamento, quando a gente casa, a gente se torna um. Então, se um se reconstrói, o outro vai se reconstruir. Através de mim. Então é isso que eu comecei a entender. E ele sempre falava, entrega. E será que eu estava disposta a entregar? Porque eu acredito que se eu entrego, eu tenho que estar disposta a entregar. Não é assim, eu entrego e pego. Entrego e pego. Entrego e pego. Não, eu entrego. Foi aí que eu entendi. E quando a gente entrega, Deus cuida. Deus cuida de tudo. E se a gente está disposta a entregar, Deus trabalha. E a restauração, Ele faz. A gente passa por um processo, não é fácil, mas a gente vai conseguir. Por quê? Porque a gente entrega, a gente descansa e a gente confia que vai acontecer. E Deus vai trabalhar. E o perdão não é assim de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Você não é assim, amanhã eu acordo, pronto, perdoei. Não, é esse processo de restauração. E Deus queria uma restauração minha com Ele. E Ele queria que eu refizesse a aliança que eu tenho com Ele. E através disso, eu ia conseguir perdoar por completo. Isso foi assim que eu entendi. Eu entendi que eu tinha que fazer isso, eu tinha que dar esse passo. Eu tinha que entregar e eu tinha que entender que se eu entregasse, Deus ia agir e eu tinha que deixar tudo o que aconteceu para trás. Eu tinha que colocar um ponto final e refazer a minha história. Refazer e reconstruir o meu casamento e a minha família. Não é esquecer, porque a gente não esquece, mas é lembrar sem rancor. Então, eu tinha que confiar que Deus ia trabalhar nesse ponto. E as consequências que Deus fez na minha vida, quando eu consegui entregar, quando eu consegui perdoar por completo, primeiro que Ele renovou essa aliança, eu senti, Ele renovou a minha mente, o meu coração, em casa, com a minha família, com os meus pais, no meu trabalho, com os meus filhos, com o meu marido. E para viver essa restauração, eu tive que fazer tudo novo. Eu escrevi de novo a nossa história. Eu comecei de novo. Eu paguei o preço. É lembrar, mas eu falava, não, Deus. Não. Eu sei que o meu marido e a minha família são seus. E a partir do momento que a gente entrega a nossa família para Deus, Ele cuida. Ele cuida. Então, tudo que eles forem fazer é entre Ele e Deus. E eu tenho que confiar. É assim que eu confio. Por quê? Porque eu entreguei. Então, eu entrego, eles são dele. É de Deus. A minha família, o meu marido e os meus filhos são completamente de Deus. E é assim que eu tenho que confiar. E é assim que o perdão veio. É assim que o perdão veio na minha família. E eu tenho certeza que Deus me fez uma pessoa melhor depois disso.
Eu acredito que eu sou exemplo para muitas mulheres, para muitas famílias, de força, de mãe, de esposa, de conseguir mostrar que não é impossível, que com Cristo é possível perdoar, porque Ele nos ajuda. Se a gente tiver de coração aberto, se a gente tiver com Cristo e obedecendo, Ele vai nos ajudar. E a gente tem que... O que eu fiz? Me joguei na igreja. Eu falei, eu vou trabalhar nessa igreja até... E por prazer, por amor. Se eu tiver que lavar a chácara inteira, eu vou lavar com amor. Se eu tiver que ajudar todo mundo, eu vou ajudar com amor. É assim que eu entendo que é o meu ministério. E Deus fez isso, e eu acredito que Deus tem trabalhado assim na minha vida, dessa maneira. E eu aprendi a ter essa visão espiritual. Eu aprendi a olhar para o próximo, aprendi a olhar para todos com o olhar de Cristo. Né? E essa aliança foi renovada. Isso eu tenho certeza. E a minha confiança também se firmou em Cristo. Ainda mais, porque eu entreguei, eu descansei e eu confio. A minha família e o meu marido, meus filhos, nas mãos dele. E Mateus 7:24 fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E eu acredito que eu construí a minha casa sobre a rocha. Eu, com o meu marido e os meus filhos. E também em Provérbios 29:18, fala, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado é quem obedece à lei. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo, é que felicidade, no padrão bíblico, só tem quem obedece à lei de Deus. Então, é através da palavra, com Deus, o tempo todo, que o perdão vem. A gente tem que entregar, a gente tem que descansar e confiar. É isso.